Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bom com vocês? Voltamos aqui para novamente comentar sobre o livro Resgatado do Reino das Trevas. E hoje, queridos, vai ser um tema extremamente polêmico. Esse é um dos vídeos, ou quem sabe talvez o vídeo mais difícil que eu vou precisar gravar. Mais difícil por algumas razões. A primeira é porque o tema que eu vou falar é um tema difícil para mim. Eu sou apaixonado por esse tema, mas nós vamos ver que tem sido um grande instrumento nas mãos de Satanás e dos seus demônios para entreter, distrair as pessoas e os cristãos, levá-los à idolatria, levá-los às obras da carne e ao mundanismo. E nós vamos falar sobre o satanismo no futebol. É polêmico. Eu vou começar aqui com a seguinte citação. Se imagine agora você no estádio de futebol, onde estão ali jogando dois times grandes e com duas torcidas grandes. Um clássico de futebol. Imagine aí. Imagine e agora reflita nesse texto que o Gabriel vai falar na página 108. Ele diz assim: todos os esportes em que está presente um objeto, bola, né? Ele abre parêntese, explica, bola, e dois grupos, duas equipes, representação de dois exércitos. Então, as duas equipes ali, no futebol ou em outros esportes, representam dois exércitos. Todos atrás de um objeto, num lugar, e esse lugar é o campo, né? Como no campo de futebol. Com espaço para colocar o objeto. No caso do futebol, né, a baliza ou qualquer marcação física. E dá a vitória, que é o objetivo, a um dos grupos ou exércitos. São a adoração e veneração ao Deus da fertilidade e ao Deus da guerra. Esses foram deuses adorados pelos povos que viveram antes de nós e antes da época do povo bíblico, com muitos nomes como Baal, Astarote, Tamuz, Tartak, entre outros, independentemente da língua ou cultura. Então, o Gabriel, esse satanista, ele vem dizendo que o futebol, na verdade, é uma modernização de uma prática ritualística que já existia nos tempos das pessoas que adoravam Baal, Astarote e Tamuz. Eles adoravam esses deuses por meio, né, de práticas ritualísticas por meio desses objetos. Então, a bola, nesse período de adoração a Baal e esses deuses pagãos, a bola não era meramente um brinquedo, era um objeto religioso, era um objeto ritualístico. E essa era a forma em que Baal era adorado. E aqui ele vai dizer assim, ó, mais uma vez, se imagine nesse estádio de futebol com essas duas torcidas. Ele vai dizer assim: o campo é o santuário, os jogadores são os deuses, estrelas, ídolos e guerreiros do santuário. Então o campo ali, o campo é o santuário, né, junto com o estádio, é o santuário. Os jogadores são os deuses, são os ídolos adorados, são as estrelas, né? As estrelas do céu também, que são adorados pelos pagãos. E são guerreiros no santuário, né? A bola ou o objeto usado na modalidade é o símbolo do sexo masculino pronto para a ejaculação. As duas balizas, as cestas ou qualquer objeto que marca um limite é o símbolo do sexo feminino. Porque era assim que os deuses da antiguidade, como Baal, né, os deuses da fertilidade, eles eram adorados, né, com objetos que tivessem uma conotação de sexualidade. E também com atos sexuais, né, concretos. Era assim que Baal era adorado. Por isso que era uma religião muito atraente, até para mesmo os israelitas.
E o gol é o símbolo do fruto da união entre espermatozoides e óvulos. Os árbitros são sacerdotes que devem reger a adoração. Os treinadores das equipes representam os fabricantes de ídolos. E os donos das equipes representam os proprietários de tudo e que prestam conta aos espíritos, aos anjos caídos. Então, ele faz aqui essa comparação, uma comparação bastante lógica, e não para por aqui. Então, eu disse que esse seria um dos vídeos mais difíceis que eu iria gravar, porque além de ser algo difícil para mim, né, nós homens que temos essa paixão forte pelo futebol, muito forte mesmo, assim como a mulher tem uma paixão muito forte por cosméticos, né, pela vaidade, o homem ele tem essa paixão muito forte pelo futebol, né? Não somente homens, mas principalmente os homens. E vai ser um vídeo assim muito difícil para mim, porque a partir desse vídeo, muitas pessoas vão pensar que eu enlouqueci. Muitas pessoas vão me enxergar agora como um fanático, como um extremista. Esse livro ele abriu a minha mente. Coisas que eu achava como normais, naturais, como no vídeo anterior que eu gravei sobre a esquizofrenia, que eu achava que era um mero problema mental, hoje eu não enxergo dessa forma. Hoje eu estou conseguindo enxergar a atuação demoníaca nessas coisas. E uma delas, sem dúvida, é o futebol. É só você olhar pelos frutos, né? Quantas pessoas, por exemplo, têm se envolvido em brigas de torcidas organizadas, né? Quantas pessoas gastam uma boa parte do seu tempo assistindo partidas e mais partidas de futebol? Quantas pessoas, né, passam o final de semana bebendo, se embriagando em uma partida de futebol, por exemplo? Quantas pessoas, como nós vamos ver os sentimentos aqui, né? Quantas pessoas têm alimentado esses sentimentos, né, de ódio, de inveja em relação ao time adversário, principalmente quando o time adversário está ganhando. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Esses sentimentos carnais, né, da inveja, do ciúme, que de acordo com Gálatas 5, do versículo 19 ao versículo 21, são obras da carne. E aqui ele diz assim, ó, a plateia cega dos fãs e a massa popular de adeptos, tanto os presentes no local ou santuário de adoração, quanto os que estão ausentes do local, são todos adoradores. Ou seja, quem está ali no estádio, idolatrando aqueles jogadores, idolatrando aqueles times, eles estão participando desse ato de adoração idólatra e satânica. Mas quem também está de sua casa, mesmo não estando no estádio, mas ali, torcendo, idolatrando aqueles jogadores, idolatrando aqueles times, também está participando desse ato de adoração satânica e idólatra. Não somente quem está lá dentro dos estádios, mas quem está ali sentado no seu sofá, xingando o jogador adversário, xingando o juiz, xingando o jogador do seu próprio time porque não conseguiu fazer o gol. Então, há esses sentimentos carnais provocados, né, por meio desses jogos de futebol. Não tem como negar isso aí. E aqui diz assim, os espíritos semeiam na mente dos adoradores, enquanto estão acompanhando o ritual de culto de adoração, os seguintes sentimentos. Olha eles, inveja, ciúme egocêntrico, ódio, sentimento de assassinato, ressentimento, blasfêmia, arrebatamento de emoção, inimizade, orgulho, arrogância, ganância, ira, impaciência, falta de domínio próprio, confiança excessiva em seus ídolos ou estrelas, tornando-se assim escravos do sistema. E passam a odiar uns aos outros sem que saibam a razão do ódio do coração. A religião do esporte é a que tem mais adoradores no mundo, porque ela rompe fronteiras e todo tipo de preconceitos existentes. Então, essas partidas de futebol, elas despertam nos torcedores sentimentos de inveja, de ciúme, de orgulho, de falta de domínio próprio, né? Como você xinga o outro, manda o outro humano naquele lugar, xingar a mãe do outro, xinga o juiz, xinga o time adversário, né? E quando você está perdendo de goleada,
e é aquela goleada humilhante mesmo, é que você xinga mesmo, é que você tem raiva mesmo do outro time. E como eu disse, né, ciúme, inveja, inimizade, tudo isso são obras da carne, de acordo com a Bíblia, Gálatas 5, 19 ao 21. E aí eu pergunto para vocês, como é que nós vamos ser cristãos, cheios do Espírito Santo, se nós estamos constantemente alimentando esses sentimentos carnais de inveja, de inimizade, de ira, de orgulho, constantemente a cada partida de futebol que nós assistimos? Como? Como é que nós vamos abandonar essas obras da carne se nós estamos constantemente alimentando elas a cada partida de futebol assistida? Queridos, não vai ter como. Como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo desse jeito? Se em vez da gente lutar e resistir contra esses sentimentos carnais que provocam em nós essas obras da carne, em vez de resistir a esses sentimentos, por que nós estamos alimentando a cada jogo, a cada partida? E aí, eu quero apenas ler mais uma parte, que é essa parte aqui, que diz assim: mais duas partes. Eles viviam em submissão às regras ditadas pelos espíritos, de acordo com os pactos de longo, médio e curto prazo. Aqui está falando de jogadores, donos de times de futebol, que faziam pactos para seus times ganharem as partidas, ganharem os campeonatos e os times ganharem muito dinheiro. Nas diferentes modalidades desportivas, ou religião desportiva, o futebol era considerado o desporto mãe, ou a denominação religiosa com mais adoradores, porque era o desporto que sempre rompia todos os preconceitos e todas as barreiras, pelas convicções, angariando mais e mais fãs, adeptos ou adoradores do Supremo Deus da nova era. E esse Deus da nova era é Satanás, é Lúcifer. Então, ele está dizendo aqui que o futebol é uma religião que rompe barreiras. O futebol ele consegue unir ali no mesmo estádio torcedores do mesmo time, mas que têm opiniões diferentes na política. Ele consegue unir torcedores de direita, torcedores de esquerda. Ele consegue unir ali torcedores chineses, americanos. Ele consegue unir ali pessoas de países que se odeiam, que se combatem. O futebol ele consegue unir pessoas de ideologias diferentes. Então, é um instrumento religioso, o futebol é um instrumento religioso que derruba muitas barreiras de preconceito. É um dos instrumentos de engano e de atração com mais êxito, em que os demônios têm mais êxito, sem dúvida nenhuma. Ele derruba muitos preconceitos, as pessoas não percebem. As pessoas não percebem isso. Elas deixam de lado suas ideologias para idolatrar seus times, idolatrar seus jogadores. E aqui agora para finalizar, aqui diz assim: os ocultistas que habitam na Europa optaram por conservar essa grande religião e conservar essa grande religião, né? Eles optaram por conservar essa grande religião e investem cada vez maiores somas de dinheiro nessas práticas de adoração ao grande príncipe da verdadeira luz, Sua Majestade Lúcifer, e seus espíritos ministradores, investindo grandes somas de dinheiro nas construções de grandes santuários, né, que são os estádios de adoração, né, ou campos desportivos. Construíram segundo os modelos que os próprios espíritos orientavam, sem que os adoradores se dessem conta de que estavam adorando um Deus não conhecido por eles. É na Europa onde se concentra o supremo trono de Lúcifer. É interessante, né? E a Europa é onde estão os principais times de futebol do mundo. Antes de qualquer campeonato da mesma religião, os campos, os santuários, ou todos os espaços onde devem ser realizados os acontecimentos são consagrados aos espíritos como santuários de adoração, com derramamento de sangue de pessoas inocentes.
Os espíritos abençoam os campos com a finalidade de persuadir, convencer e hipnotizar mais fãs ou adoradores para a sua religião. E todos os jogadores passam por um ritual de iniciação para serem consagrados e receberem o poder de canais, ídolos ou deuses para serem estrelas e brilhar para o mundo, com o objetivo de ter muitos fãs ou admiradores, né? E os admiradores são adoradores, né? Porque idolatram eles, para o bem dos espíritos. Porque os espíritos são adorados por intermédio deles. Ou seja, as pessoas idolatram jogadores, adoram os jogadores, e ao idolatrarem os jogadores, ao adorarem os jogadores, ao idolatrarem os times, ao adorarem os times, estão também adorando os demônios, idolatrando os demônios. Todos os objetos do campo têm um significado muito importante para a adoração aos espíritos no mundo oculto. Jogadores, ídolos ou deuses. Árbitros são sacerdotes ou mediadores, os juízes. Entre os dois exércitos em uma causa, a esfera ou bola é o símbolo do sexo masculino. As balizas ou qualquer objeto que marcam o limite são símbolo do sexo feminino. O gol ou a meta é um símbolo da fertilidade, da união de espermatozoides e o óvulo. E a plateia, torcedores, fanáticos ou fãs, são os adoradores. As equipes são símbolos dos dois exércitos a guerrearem. Os treinadores das equipes ou exércitos são símbolos dos comandantes dos exércitos que treinam os soldados, os que representam como os fabricantes de ídolos. Né? Os treinadores, né? São esses líderes, esses comandantes, esses generais dos exércitos, representando esses generais, ou eles representam os fabricantes de ídolos, né? Porque é o treinador que monta o time, é o treinador que monta a equipe, que vai ser adorada, idolatrada. Então é como se o treinador fosse um fabricante de ídolo. E os donos das equipes, os magnatas, prestam contas aos espíritos. Esses homens aí, bilionários, donos dos times, né? Eles fazem esses pactos. E muitos jogadores também, né? Segundo Gabriel aqui. Essa é uma religião muito antiga. É uma homenagem e adoração ao Deus da guerra e da fertilidade, que já vem de muito longe e só se renova de geração em geração, né? Vai só se modernizando, sem que as pessoas percebam. Posso desafiar qualquer um para que me apresente uma pessoa famosa e rica que seja atleta e que não faça parte do sistema. O esporte é uma grande religião, por excelência, e que tem muitas denominações religiosas, ou variedade de modelos esportivos, e tem mais adoradores no mundo. Antes que começasse uma Copa Continental ou Mundial ou Olimpíadas, era necessário o sacrifício de pessoas inocentes para que os espíritos, por intermédio dos ídolos, os estrelas, né, que são jogadores, atraíssem mais adoradores. E isso ocorria em todas as modalidades esportivas. Queridos, não está sendo fácil gravar esse vídeo. Como eu disse, é um dos vídeos, talvez o vídeo mais difícil que eu gravei, porque eu amo futebol, eu respirei futebol na minha infância, na minha adolescência, até na minha fase adulta. Assistia muitas partidas de futebol, de vários campeonatos, de diferentes nacionalidades. Jogava muito também, jogava bastante. Parei, né, por um tempo, mas por influência de alguns textos da escritora Ellen White, que falava sobre a influência dos jogos competitivos no caráter cristão, né, que aumenta o orgulho, que aumenta a vaidade, o ciúme, né? Essa inveja. Só que isso não me convenceu, mas o livro do Gabriel me convenceu mais. E, queridos, diante disso, eu creio sinceramente no testemunho do Gabriel. Eu creio tanto que, olha o que eu pensei, comprei em dezembro. O Corinthians foi para a final da Copa do Brasil. Há anos o Corinthians não disputava, né, não ganhava, melhor dizendo, um campeonato nacional. E eu aproveitei o momento e comprei, né? Como disse para vocês, eu tenho essa paixão muito forte pelo futebol. E eu pensei em jogar. Só que se eu jogar no lixo, outra pessoa vai achar, vai vestir e vai idolatrar os jogadores e o time do mesmo jeito. Então, tomei a decisão de cortar. Vou cortar para que nem eu, nem ninguém venha mais idolatrar, nem o Corinthians, nem os jogadores do Corinthians. Idolatrar somente ao Senhor Jesus Cristo, adorar somente a Ele.
Não adorar imagem, não adorar estátua, não adorar pedra, não adorar pessoas, não adorar jogadores e não adorar times. Adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Então, não para por aqui não, viu? Tem mais coisas para falar. Acompanhe os vídeos. Tem mais coisas reveladoras para falar para vocês. E vou tomar essa decisão. Vou passar tesoura aqui nessa camisa. Vai ser difícil para mim. Só quem é torcedor raiz sabe. Só quem ama e é apaixonado por futebol como eu sou sabe como isso vai ser difícil para mim, né? E como eu tomei a decisão de ignorar os comentários de fanático, de extremista. Eu estou convencido pelo testemunho desse ex-satanista, né? Que Deus graciosamente libertou ele do satanismo. E ele está contando, né? Ele é alguém de lá de dentro, revelando os segredos satânicos para nós. Então, eu espero que outras pessoas também aceitem esse testemunho, né? E saiam desses enganos, né? O futebol é um engano para tomar o nosso tempo, nos distrair, nos levar à idolatria e despertar esses sentimentos carnais em nós, né? A inveja, o ciúme, o orgulho, a falta de domínio próprio, a ira, a falta de paciência, né? Que são obras carnais, são sentimentos carnais, né? E que se nós continuarmos assistindo essas coisas, não tem como, né? Parar de alimentá-las, né? Isso só vai fortalecê-las e vai impedir que nós nos tornemos pessoas mais cheias do Espírito Santo. Então fico por aqui, tem mais vídeos, acompanhe. Tem sido muito gratificante, né? Ter descoberto tudo isso e espero que seja também para vocês, né? Estou repassando essas bênçãos que eu recebi para vocês que vocês saiam desse engano também. O inimigo, ele é muito astuto. O diabo, ele não vem para você dizendo, eu sou o diabo, você quer me adorar? Não. O diabo, ele vem de forma sutil, de forma despercebida, com algo que aparentemente é inofensivo, como por exemplo o futebol. Mas lá é um instrumento eficaz, né, de idolatria. Tem levado milhões, quem sabe até bilhões de pessoas, né, por meio desse esporte. A idolatria dos times, idolatria dos jogadores. Então, queridos, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Não perca os próximos vídeos, acompanhe.